Jesus hoje no Evangelho, ele olha para os discípulos e ele, diante de tudo que ele falou, ele trouxe uma verdade que está sendo esquecida. Ele diz assim: pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Jesus falou isso para os discípulos acreditaram. E eles passaram isso de boca em boca. Depois escreveram isso, essa verdade. Temei sim aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Porque Jesus havia falado também que existe um lugar muito melhor, que é o céu. E começou-se a falar demais do céu, mas não falou-se mais do inferno. Então, no decorrer da história da humanidade, isso foi passando de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os bispos e papas. E os santos padres contavam, diziam sobre isso, Santo Agostinho, Santo Inácio, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila e muitos outros santos foram dizendo isso que Jesus está dizendo, que nós devemos temer aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar no inferno. E as pessoas levavam, porque isso ficou tão absorvido na mente e no coração das pessoas, que as pessoas faziam de tudo para não ir para esse lugar. Aonde aqueles que não querem ouvir a Deus irão para viver no sofrimento eterno. E aqueles que forem fiéis a Ele irão para o outro lugar, um lugar maravilhoso. E as pessoas ouvindo isso dos santos padres, ouvindo isso da igreja, eles lutavam pela santidade. E veja assim, na Idade Média, quantos santos surgiram, hein? Porque essa verdade era dita. Quantos santos? Que a história começou a enganar o povo, dizendo que foi a idade das trevas. Não, foi a idade da luz. Era o tempo que as pessoas entendiam mais as coisas. Eles acreditavam no que a igreja ensinava. Eles acreditavam naquilo que estava escrito, o que o catecismo dizia. E por isso eles lutavam para ser santos. Mas depois foi surgindo novas ideias. Foi se esquecendo. Veio um tal aí chamado renascimento. E Deus já não se tornou mais o centro, o homem foi se tornando o centro. Então tudo foi se voltando para o homem, o iluminismo veio. E eles, metidos a muitos sábios, começaram a dizer que inferno não existe. E isso é história de carochinha, para ficar colocando medo nas pessoas. Aí veio a modernidade e depois a pós-modernidade. E nos seminários essas coisas foram deixadas de lado. Os seminaristas entravam no seminário para trazer a boa nova, a novidade de Deus. E eles foram doutrinados a dizer que inferno não existe, que o diabo não existe. E isso começou a vir para os púlpitos. Inferno não existe. Mesmo lendo na Sagrada Escritura, está lá. Mesmo lendo essa passagem, mesmo ouvindo Jesus dizer, meus amigos, eu vos digo, não tenhamos medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer, temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temeis. E quando liam isso aqui, começaram a inventar história, que foi conto, que não tem nada a ver, que Jesus nunca disse isso. E o povo, na ignorância, foi acreditando. E começou-se a dizer só que tem o céu, que Deus é amor e Deus é bondade. E por causa disso, as pessoas não lutaram mais contra o pecado. Porque o ensinamento modernista que entrou foi: todos irão para o céu. Todos irão para o céu.
e se esqueceram que aqueles que não praticarem os mandamentos, que não forem fiéis aos sacramentos, aqueles que vivem uma vida errada, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não vão na igreja, que não se confessam mais, esqueceram de dizer que se essas pessoas viverem isso, elas irão para o inferno, mas como o inferno não existe, para que se confessar? Para que lutar contra o pecado? E as pregações se tornaram muito emotivas e começaram a pregar: Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Isso, não estou dizendo que isso não seja verdade. E as pessoas se emocionaram e começaram a entrar numa situação de vitimismo diante de Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Sim, Deus é bom, Ele vai te dar isso, Ele vai te dar aquilo, não tem problema. Se você cair no pecado, não existe pecado não, Deus já levou tudo no madeiro e tal. E as pessoas não lutaram mais. Só que o fato de esse ensinamento entrar não tira a verdade que Jesus falou. Mesmo que os homens digam: o inferno não existe, condenação não existe, o inferno continuará existindo e a condenação também. Porque essa foi uma verdade que nosso Senhor falou. Ninguém pode desmentir a verdade de Deus, meus irmãos. Não tem como. O homem pode querer desmentir, mas a verdade vai continuar. Meus irmãos, o inferno existe. Mesmo que tenham líderes religiosos dizendo por aí que o inferno não existe, o inferno continuará existindo. A única forma de você saber se existe ou não vai ser de acordo com a vida que você levar. Continue em pecado. Não é que eu esteja dizendo isso, né? Eu estou falando de forma irônica. Acredite nesses que dizem que o inferno não existe e continue no pecado. Continue pecando. Continue afrontando a Deus. Continue nessa vida de pecado. Não casem na igreja, não. Vão se dando em casamento de qualquer jeito. Vão entrando nos vícios. Vão mudando de sexo. Continue mudando. Sejam atrevidos. Diga que Deus não existe. E diga que você é que manda em você mesmo. Continuem abortando. Continue matando. Continue nessa vida aí. E depois vão louvar a Deus dizendo que Deus é amor, que Deus não leva em conta isso. Continue fazendo essas coisas e vocês verão quando vocês fecharem os olhos se o inferno existe ou não. Porque é um dogma de fé. A fé, nós não tocamos, nós não vemos e não sentimos. Mas a fé, como diz São Paulo, ela desaparecerá quando passarmos desta vida para outra e lá nós veremos se o inferno existe. E aí não vai ter mais jeito, porque depois que passa para lá não tem mais jeito. O jeito é agora. E ai daqueles que estão ensinando errado e dizendo que o inferno não existe, com esses ensinamentos modernos e pós-modernos, baseando a vida em filósofos ateus que não queriam saber de Deus e introduziram isso, e as pessoas acabaram acreditando. Vão desmentindo Santo Agostinho, continue desmentindo Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, continue desmentindo. E vão atrás desses filósofos modernos que não acreditam em Deus. E vão para o púlpito. Eu estou dizendo, não é para ir, mas já que quer ir, pode continuar ensinando errado. Porque vai pagar caro quando chegar lá do outro lado. Deus é amor, meus irmãos, sim. E que verdade maravilhosa saber que Deus é amor. Não existe coisa mais bonita saber do que essa verdade. Deus é amor, que Deus é misericórdia. Que bom saber que Deus é perdão. Mas quando é que você vai criar vergonha na cara e vai mudar de vida diante da misericórdia de Deus? Está brincando com a misericórdia de Deus? Saber que a misericórdia de Deus é boa e é maravilhosa, e essa é uma verdade, significa mudemos de vida por Ele ser misericórdia. Mas se deparar com a justiça divina diante do justo juiz,
por não ter acreditado que Deus também pode lançar no inferno, como ele está dizendo aqui, olha. Sim, eu vos digo, a este temei. Temei a quem? Aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Quem foi que falou isso? Foi Jesus Cristo. Foi ele que falou. E se Jesus falou, isso é verdade. Como é que você tem coragem de dizer que isso não é verdade? Eu vou terminar dizendo: todos aqueles que dizem que o inferno não existe, é porque ele já está vivendo uma vida errada. Veja se aqueles que falam que o inferno não existe, dá uma olhada na vida deles. Veja se eles estão levando uma vida de santidade. Não estão. Não estão. Agora veja aqueles que falam que o inferno existe e veja como é que é a vida deles, para vocês verem se eles não estão levando uma vida santa. Se eles estão brincando com a misericórdia de Deus, se eles estão brincando com Deus. Geralmente aqueles que dizem que o inferno existe é porque eles estão levando vida errada. E estão querendo enganar-se a si mesmo, dizendo que o inferno não existe, achando que isso vai mudar alguma coisa e não vai mudar. Quantos estão se precipitando no fogo do inferno, enquanto que deveriam ser levados pelas mãos de Deus para o céu, para viverem felizes para sempre.